Vamos lá, pessoal, capítulo de Gênesis 17. A aliança da circuncisão. Vai falar sobre a circuncisão. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Então ele disse que Deus disse que ele era todo-poderoso e que era para Abraão confiar nele, assim como nós devemos confiar em Deus em todos os sentidos, antes segundo a minha vontade, e não na vontade da carne, e seja íntegro, inteiro de coração. Dizendo isso para Abraão ser inteiro de coração. Isso se aplica a nós também, para sermos inteiros de coração e andar segundo a vontade de Deus e não a nossa vontade. Versículo 2: Estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Aqui ele está reafirmando a sua aliança com Abraão novamente, dizendo que apesar de Abraão estar velho e debilitado, e sua mulher também, ele vai operar um milagre por meio dos dois, que vai nascer um filho. Então Deus, apesar de toda a esperança que tinha se esvaecendo de Abraão e Sara, ele vai operar um milagre, pois é um Deus que, apesar de todas as dificuldades, não abandona as pessoas que ele ama. Abraão prostou-se com o rosto em terra e Deus lhe disse: De minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Então, a partir deste momento, ele está mudando o nome de Abrão com um A para dois As, Abraão, que quer dizer pai de muitas nações. Isso é no sentido espiritual de que ele é Abraão, o pai da fé, e ele está constituindo ele o pai da fé de muitas nações. Então, por meio de Abraão, todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão está recebendo a palavra de Deus e vai transmiti-las por meio da sua experiência para todas as nações. E se todas as nações tiverem a mesma fé que Abraão, então ele todas as nações vão ser abençoados por Abraão por meio da fé que ele tem com relação a Deus. Eu o tornarei extremamente prolífero. De você farei nações e de você procederão reis. E isso vai acontecer, vai vir vários reis israelitas, né? Apesar de tudo, vai vir uma nação poderosa, uma nação numerosa de um homem velho de 100 anos, para mostrar o poder e a glória de Deus. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Então a aliança eterna, não é a aliança que dura 500 anos, 1000 anos, não, aliança para sempre e todo o sempre. E serei o seu Deus e os Deus dos seus descendentes, os Deus daqueles que têm a mesma fé que você, os Deus da fé espiritual que você tem, não somente os israelitas, todo o povo da terra. Serei o Deus de todo o povo da terra. Vocês estão entendendo? Então é uma aliança eterna entre o próprio Abraão e os descendentes do mundo inteiro, os da fé de Abraão. Vai ser o Deus vai ser o Deus dos que têm a mesma fé de Abraão para o mundo inteiro. Os futuros descendentes, tanto os israelitas como os gentios.
Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes, e serei o Deus deles. Então Deus está dando a mensagem tanto para Abraão como para nós também. E a propriedade é perpétua. Então, depois que vier o Apocalipse e destruir toda a terra com os ímpios, isso vocês vão ver mais para frente, Deus vai estabelecer a terra em seu estado puro e vai ressuscitar todos os santos para habitarem na terra purificada. E Canaã vai ser onde a cidade de Deus vai descer e vai estabelecer ali o lugar de propriedade perpétua para Abraão, que vai ressuscitar, e os seus descendentes. A você toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes. Tanto Abraão como os gentios em geral, os israelitas, vão poder entrar naquele lugar, vão poder ver ali a nova Jerusalém, e serei o Deus deles, o Deus de nós, por meio de Abraão, pela fé de Abraão, que Abraão é o pai da fé. De sua parte, disse Deus a Abraão: guarde a minha aliança, tanto como você como os seus futuros descendentes. Tanto ele guardar a aliança de Deus e os seus descendentes também, para nós também. Ter essa mesma esperança que Abraão teve. Esta é a minha aliança com você e com seus descendentes. A aliança que terá que ser guardada com fé. Todos do sexo masculino entre vocês será circuncidado na carne. Então aqui está se estabelecendo a circuncisão na carne. Aqui está se estabelecendo a circuncisão na carne, que era um sinal para ser um sinal e memorial da fé que Abraão teve e da aliança de Deus com o seu povo sobre a terra prometida, a promessa da terra prometida, que eles teriam posse daquela terra para sempre. Se caso a pessoa morresse, ela teria que ressuscitar, se ela fosse salva, para tomar posse daquela terra, né? Terra prometida, para entrar no descanso de Deus. Espiritualmente bem profundo que eu estou dizendo. Todos os sexos masculinos entre vocês serão circuncidados na carne, como sinal. Terão que fazer essa marca. Esse será o sinal da aliança entre mim e vocês. Da sua geração em diante, todo menino de 8 dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado, tanto os nascidos em sua casa quanto os que forem comprados de estrangeiros, e que não forem descendentes de vocês. Por que os que não forem descendentes de vocês? São os estrangeiros, são os gentios. Todo o povo da terra está na aliança de Deus, não só os israelitas. Até os que forem comprados de estrangeiros, os que não são israelitas, estão dentro da aliança de Deus. Então está simbolizado e tipificado por esta parte aqui. Os que não forem descendentes de vocês poderão entrar na terra e vislumbrar a terra prometida ali na eternidade. É Deus que está dizendo coisas profundas, não está dizendo coisas superficiais, são coisas profundas de Deus. Então estou tentando explicar isso para vocês. Vamos ver mais sobre a circuncisão. Para os nossos dias de hoje não existe mais a circuncisão feita na carne. Foi abolido pelo próprio Jesus. Mas existe a circuncisão no coração, que é a obediência dos crentes com Deus. Está circuncidado na carne, que está obedecendo a Deus, esta é a aliança entre Deus e os homens para os dias de hoje. Romanos 4. Assim ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem. Ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles, sem terem circuncidado. Somos nós, os gentios, os que
não foram circuncidados, mas foram circuncidados no coração. E é igualmente o pai dos circuncisos, os israelitas, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve o nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Não foi mediante a lei que Abraão e sua descendência receberão no futuro a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, herdar aquela terra, herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé, Aqui está falando sobre a lei, né? Isso é um assunto mais para frente. Falando sobre a circuncisão. Colossenses 2. Mais sobre a circuncisão para os nossos dias de hoje em dia. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que os ressuscitou dentre os mortos. Então a pessoa ressuscitou dos mortos. Está simbolizado e tipificado no batismo. Isso tem que se estabelecer na vida cristã pós-batismo. Tem que nascer do Espírito para sacramentar o batismo. Quando vocês estavam mortos em pecados neste mundo mundano e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Vocês se tornaram pessoas vivas em Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita da dívida, que consistia em ordenanças que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. E, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre ele na cruz. Então, quando a pessoa se batiza, ela está se circuncidando também, e ela está morrendo para o mundo e vivendo para Cristo. Se isso não está muito claro depois do batismo, a pessoa tem que sacramentar isso vivendo pelo Espírito, nascendo do Espírito e fazendo as coisas que é de Cristo, de Jesus Cristo, tendo a mente de Cristo. Depois do batismo, ela está circuncidando no coração a palavra de Deus, o morrer para o mundo. Entenderam, pessoal? Continuando, da sua geração em diante, todo menino de 8 dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado, naquela época como sinal físico, para eles saberem, porque era um povo de difícil entendimento espiritual, então tinha que ser circuncidado na carne para eles poderem ter essa noção física, mas para nós não precisa mais isso. Tanto os nascidos em sua casa, quanto os que forem comprados estrangeiros e que não forem descendentes de vocês. Foi o que eu falei, os que não são descendentes, os que não são israelitas, os gentios, nós, as pessoas em geral, sejam nascidos em sua casa, sejam comprados, terão que ser circuncidados. Minha aliança marcada no corpo de vocês será uma aliança perpétua. Qualquer do sexo masculino que for incircunciso, que não tiver sido circuncidado, será eliminado do meio do seu povo. Quebrou a minha aliança, terá que ser morto. Terá que ser morto, porque quebrou a aliança. É uma aliança, é uma imposição forte de Deus, porque teria que ser feito isso. Fazia parte dos planos divinos. Disse também Deus a Abraão: de agora em diante sua mulher já não se chamará Sarai, seu nome será Sara, que quer dizer princesa. Eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela prosperarão nações, reis e povos. De uma mulher estéril e velha, Deus vai fazer um milagre. No meio das dificuldades, Deus vai fazer um milagre. Abraão prostou-se com o rosto em terra, riu-se e pensou no seu cérebro: poderá um homem de 100 anos de idade dar um filho? Poderá Sara dar a luz aos 90 anos? Daí Abraão disse a Deus: agora, permite que Ismael seja o meu herdeiro. Abraão não tinha entendido ainda. Então Deus respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho.
e você lhe chamará Isaque. Com ele, tá entendendo, Abraão? Estabelecerei a minha aliança, que será aliança eterna para os seus futuros descendentes. E no caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido, também o abençoarei. A questão da descendência numerosa. E eu farei prolífero e multiplicarei muito a sua descendência. Ele será pai de 12 príncipes. Já está premeditando e decretando que ele terá 12 filhos, 12 príncipes. Terá 12 príncipes, né? Melhor dizendo. 12 reis da nação que vai sair de Ismael. E dele farei um grande povo. Assim como Isaque. Depois de Jacó vai vir 12 filhos, vai vir 12 também para o lado de Ismael. Mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaque. É com Isaque que é toda essa promessa. Filho que Sara dará a você no ano que vem, por esta época. Agora decretou um tempo para Abraão ficar um pouquinho mais tranquilo. Quando terminou de falar com Abraão, Deus subiu e retirou-se da presença dele. Naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael, todos os nascidos da sua casa, e os que foram comprados, todos os sexos masculinos de sua casa, e os circuncidou, como Deus lhe ordenara. Então Abraão acreditou e obedeceu. Apesar de todas as dificuldades, Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado, e seu filho Ismael tinha 13 anos. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados naquele mesmo dia. Obedeceu no mesmo instante. E com Abraão foram circuncidados todos de sua casa, tanto os nascidos em casa como os comprados estrangeiros. Então este é o capítulo de Gênesis 17. Tá ok, pessoal? Até o próximo capítulo. Tchau.